Bom dia, né? É com satisfação que a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, o PPG-MAT, que é um programa multicampus, Cornélio Procópio, Londrina, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, recebe a todos e a todas para esta aula inicial do PPG-MAT do primeiro semestre de 2021. Agradecemos a presença de vocês. Essa aula inicial ela tem o propósito de dar as boas-vindas aos novos mestrandos do PPG-MAT e oportunizar a sua integração, mesmo que no espaço virtual, com a comunidade acadêmica da UTF-PR e o público externo, para juntos prestigiarmos a palestra do professor e pesquisador Johnny Alexandre Viluchot, da Universidade de Antioquia, Colômbia. Então, convidamos para essa abertura, né, do evento a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, PPG-MAT, a professora Lilian Sachs, o assessor de Pesquisa e Pós-Graduação, o professor Dr. Fernando José Antônio, aqui representando o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do campus Cornélio Procópio, professor Edson Hideki Koroyoshi. E o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do campus Londrina, professor Edson Fontes de Oliveira. Então, obrigada pela presença de vocês. E convidamos a professora Lilian Sachs, coordenadora do PPG-MAT, para fazer uso da palavra. Bom dia. Cumprimento primeiramente os diretores de pesquisa e pós-graduação e também os demais presentes. Sejam bem-vindos. Desde 2015, com o início das atividades do PPG-MAT, temos realizado aulas iniciais para começar os semestres, com a presença de convidados especiais. E desta vez não será diferente. Em uma aula internacional, poderemos assistir nesta manhã a palestra que será proferida pelo professor Johnny da Colômbia, a quem agradeço imensamente. Atividades como esta são ricos momentos para aprender sobre novos temas ou perspectivas de pesquisa, conhecer professores e pesquisadores e de integração entre docentes, discentes da pós-graduação, da graduação, egressos e o público externo ao programa. Assim, desejo que tenhamos uma manhã de aprendizagens em meio ao caos que vivemos. Obrigada. Obrigada, Lília. Convidamos, então, o assessor de pesquisa e pós-graduação do campus Cornélio Procópio, o professor Fernando José Antônio, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, colegas. Agradeço a todos pelo convite em participar desse momento tão especial para vocês. Essa aula magna sempre tem uma representação muito importante para nós. Em nome da equipe diretiva aqui do campus Cornélio Procópio, dou as boas-vindas a todos os docentes, todos os colaboradores e principalmente aos estudantes, né, que são o nosso principal motivo de estarmos aqui hoje. Será outro semestre letivo difícil, cheio de adversidades, vamos ter que nos reinventar de novo, mas eu tenho confiança que nós vamos conseguir tirar o melhor proveito possível e agregar ainda mais a nossa bagagem. Por fim, eu transmito meus cumprimentos ao professor Dr. Johnny, convidado especial do dia. Espero que futuramente ele possa nos visitar pessoalmente, quando tivermos uma situação mais tranquila, e tenha um ótimo retorno a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando. Agora a gente convida, então, o diretor de pesquisa e pós-graduação do campus Londrina, o professor Edson Fontes de Oliveira, para nos falar. Olá, Adriana. Obrigado, bom dia a todas, todos, professores, corpo discente do PPG-MAT, que está aqui reunido hoje. Em nome do campus Londrina, o professor Sidney, né, gostaríamos de nesse momento difícil, né, um momento ainda excepcional, de certa maneira, tendo que nos readequar integralmente a novas condições de trabalho, novas condições de convivência em família, na sociedade, não está fácil. Ainda com tudo isso, tendo que também lidar e acompanhar pessoas próximas a gente, parentes, amigos, como nesse momento nosso querido diretor de pesquisa e pós-graduação do campus Cornélio Procópio, ainda hospitalizado, e a gente está acompanhando com muita apreensão a sua recuperação, e isso ilustra bem a situação que nós estamos. São mais de praticamente 370 mil pessoas que nós perdemos no país, isso
tomando dados oficiais. Se a gente for pensar em dados extraoficiais, vai muito além, em meio a um ambiente de negacionismo, por incrível que pareça, com esse número absurdo de mortos, a gente ainda tem uma grande parcela, inclusive de pessoas muito influentes na sociedade, que negam essa condição real. Então, em meio a esse momento muito difícil, a gente precisa valorizar esses instantes que estamos aqui hoje, né? Como convive um programa como o PPG-MAT, um programa proativo, um programa pujante, um programa inovador, que eu acompanho, eu particularmente aqui, a nossa equipe em Londrina acompanha todos os dias, né? Eu converso com a coordenação do PPG-MAT todos os dias. Olha, talvez tenha alguns domingos que a gente não tem conversado, e alguns feriados, mas eu acompanho isso há anos, né? Desde a professora Eliane, a Marcele, agora a Lilian com a Adriana, né? É muito prazeroso, né? Eu venho aqui sempre que vocês convidam a gente, vim aqui para ver um evento de vocês se realizando, é extremamente prazeroso para a gente ver, eu particularmente vejo esse programa cada dia, colocando um tijolinho rumo ao desenvolvimento, ao avanço, e como eu disse, sempre num padrão de vanguarda, né, para aquilo que nós temos. Por isso que o sucesso do PPG-MAT, para mim, é muito claro, é questão de tempo e de amadurecimento natural, que qualquer programa tem que passar, né? Vamos agora para a nossa avaliação quadrienal na CAPES, estamos enviando agora, nos próximos dias, o relatório do PPG-MAT, muito confiantes pelas informações que nós temos na área de ensino. Quando a gente observa e analisa os dados dos outros programas da área de ensino e compara com os indicadores que a gente tem dos últimos anos do PPG-MAT, a nossa confiança é muito grande, né? E isso permite a gente sonhar com os pés no chão sobre a possibilidade do doutorado, como a gente tem sempre dito aqui, né? Só que é cada coisa no seu tempo mesmo, com clareza, com amadurecimento, discernimento, e serenidade, e esse momento vai chegar, né? Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, tenho mais uns 2 minutinhos aqui para falar ainda, que a coordenação me passou. Eu queria fazer uma novidade, né? Depois, inclusive, eu não sei se a professora Marcele está aqui hoje, está aqui, a professora Eliane eu já vi, né? Não sei se a professora Marcele está aqui nos assistindo nesse momento, mas a gente tem o campus Londrina estava com uma dívida aí de anos, né? Um imbróglio muito grande interno por conta de déficit de espaço físico. A gente cresceu muito com cursos de graduação, vários cursos ao mesmo tempo, sem a estrutura física acompanhar esse crescimento, né, da forma como deveria, né? E também crescemos a distribuição de espaços para grupos de pesquisa, que inclusive o grupo de pesquisa associado ao PPG-MAT ocupa, né, no nosso campus, um desses espaços. Mas, mesmo assim, agora a gente não podia deixar acabar o nosso mandato aqui sem dar essa notícia para vocês, né, que nós temos agora, desde essa semana, oficialmente um espaço físico permanente, né, não é emprestado, não é provisório, permanente para o PPG-MAT usar para melhor dispor os professores, principalmente os professores dos outros campos, né, Cornélio em especial, que vem até Londrina para trabalhar, para orientar alunos, para participar de disciplinas, atividades de pesquisa, e para os seus discentes, né? E é um espaço que já vem imobiliado. A gente já vinha programando essa compra de imóveis, né? Já fizemos e vamos, então, agora dispor. Enfim, professora Marcelo, eu prometi para a senhora que ia cumprir essa promessa antes de ir embora da DPPG. Estou cumprindo, viu? Estou cumprindo. Vou tirar foto e vou mandar para a professora Marcelo. Então, uma promessa que nós estamos pagando com a coordenação do PPG-MAT. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Agradecer agora, para finalizar, ao professor Johnny por aceite ao nosso convite, o convite do PPG-MAT, de brindar esse evento, né, das atividades, do início das atividades de 2021, em meio a uma situação pandêmica, para que a gente possa, pelo menos, então, ter um instante aqui, que a gente saia um pouco dessa realidade que a gente está vivendo, se volte para as atividades e os avanços que o PPG-MAT está alcançando, nessa área específica de modelagem matemática, né? Muito obrigado. Muito obrigado a todos, bom evento para todos. Muito obrigada, Edson. Agradecemos, então, a professora Lília também, e o professor Fernando pelas falas, né? Assim como o professor Edson. E, neste momento, então, damos início à palestra que será proferida pelo professor Dr. Johnny Alexandre Vilochoa, cujo título é Modelagem e Modelos Matemáticos no Ensino e Pesquisa na Educação Matemática.
Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Johnny, né? O professor Johnny é mestre e doutor em Educação Matemática pela Universidade de Antioquia, Colômbia, tem especialização em Ensino de Matemática e bacharelado em Matemática e Física. Atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Antioquia, em Medellín, e tem como uma das principais áreas de interesse a modelagem matemática na perspectiva da educação matemática. O professor Johnny foi membro fundador e coordenador da Rede Colombiana de Modelagem em Educação Matemática, RECOMEM, e lidera o grupo Matema, Formação e Pesquisa com Educação Matemática. Professor Johnny, você é muito bem-vindo, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Adriana, pela apresentação, muito obrigado, Karina, pelo convite para dar abertura a esta aula inicial do programa de pós-graduação. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para falar parte do trabalho que tenho desenvolvido, mas ainda porque o Brasil é para mim um referente, um motivo de inspiração no trabalho que eu faço, e sempre estou olhando, enxergando nos trabalhos do Brasil, inspiração, muito apoio, muita força para fazer a pesquisa que temos desenvolvido em nosso grupo. Cumprimento todo o pessoal, todas as pessoas que estão aqui, e meu abraço para todos na situação que estamos vivendo em Latinoamérica, Brasil e em geral em toda a Sudamérica. Sei que são situações difíceis, mas a solidariedade, meu coração está com vocês também. E, bom, como tenho falado em outras oportunidades, meu coração está com o Brasil. O Brasil é parte da minha vida, parte da minha formação em pós-graduação, então por isso eu amo o Brasil. Então, toda a minha solidariedade com vocês. Antes de começar, eu vou oferecer desculpas pelo portunhol, pelos erros, e também pelos erros que talvez tenha os slides que eu vou apresentar. Ok, então, quando a Karina pediu para mim ministrar esta aula inicial, eu perguntei para ela um pouco do programa. Ela falou que o programa tem muita força na pesquisa, mas também no desenvolvimento profissional de professores. Então, eu apartei um pouco do trabalho que temos feito aqui na Colômbia para falar um pouco de modelagem matemática nas duas perspectivas. Uma perspectiva para a pesquisa, para o que temos pesquisado, como temos pesquisado na educação matemática, mas também algumas implicações para o ensino. E tem a ver muito com outros trabalhos que tenho observado, analisado, compreendido na perspectiva brasileira, principalmente do trabalho de Jussara Araújo, que tem uma grande colega, uma grande amizade com ela, que temos discutido algumas vezes a necessidade de que pesquisa tenha mais vinculações com o ensino. Muitas vezes pesquisadores temos inicialmente o foco em pesquisa e tentando se afastar da realidade ou das múltiplas variáveis que tem a sala de aula. Então eu tentei arrumar um pouco o trabalho para apresentar aqui o que tem a ver com modelos, mas na perspectiva para ensino e para pesquisa. Como vocês falaram, eu sou professor da Universidade de Antioquia e lidero alguns processos na Rede Colombiana de Modelagem Matemática, que está o endereço, se vocês quiserem mais para frente participar, discutir conosco. Tudo bem. Então, o conteúdo desta aula inicial está aqui em 4 principais temas. Inicialmente, falar um pouco sobre o que é a modelagem na pesquisa na educação matemática,
vou falar sobre uma revisão que fizemos de trabalhos a nível geral sobre o tipo de tarefas sobre modelagem matemática e vou apresentar também um pouco o texto que foi publicado sobre esse tipo de tarefas. Vou falar de alguns exemplos, principalmente vou me focar no uso de modelos, não em tarefa geral de modelagem, mas sim de um tipo de tarefas que eu vou falar, que é o uso de modelos, o análise de modelos, e finalmente vou apresentar algumas considerações como motivação para fazer um debate, uma discussão com vocês. Então, na primeira parte sobre modelagem e pesquisa na educação matemática, geralmente tem uma visão de modelagem como uma vinculação, como uma interação entre dois mundos, aquele mundo chamado mundo real, aquele mundo chamado extra-matemático, ou um mundo diferente da matemática, e o mundo da matemática. A partir de aí, faz uns processos de interação, onde pesquisadores em matemática aplicada, onde pesquisadores de outras áreas trabalham juntos para desenvolver, para resolver alguns problemas que se apresentam na sociedade, que se apresentam em outras disciplinas. Na inspiração sobre esse tipo de práticas que os profissionais estão fazendo, tem trazido para a educação também uma ideia para que os estudantes façam, de algum jeito, processos semelhantes. Então, alguns autores internacionalmente têm desenvolvido algumas representações de como o processo de modelagem matemática pode ser desenvolvido. Estou apresentando aqui dois figuras, dois diagramas, dois, entre aspas, modelos do que deveria ser modelagem. E como vou discutir um pouco a ideia de modelo, esta ideia de modelo sobre o que é modelagem também tem coisas para discutir. Então, nesse processo de interação entre esse mundo real, entre aspas também, e a matemática, os estudantes deveriam desenvolver, idealmente, algum tipo de processo de coletar dados, observar problemas, delimitar o problema, construir uma visão muito mais pequena mais delimitada do que vai ser o problema, construir modelos, fazer trabalho matemático e demais. Todas as questões que vocês podem conferir aqui na referência que eu estou falando sobre as múltiplas possibilidades que os estudantes podem fazer para percorrer esta ilustração, este ciclo que se tem delimitado para o processo de modelagem matemática. Mas parte dos problemas que tem a representação é que representa parte das questões, mas sempre jogam fora outras questões. Por exemplo, se olhar somente a importância de passar por este processo de modelagem, tem outras perguntas que ficam fora. Por exemplo, o que essa representação está falando sobre modelagem matemática? Fala tudo o que a pesquisa está dizendo sobre modelagem? Qualquer pesquisa, qualquer visão sobre modelagem pode ser representada aqui nesse diagrama? E a verdade não, porque aqui está representado o que idealmente pesquisadores desejam que os estudantes façam, semelhante como os pesquisadores aplicados estão fazendo. Mas questões como a subjetividade dos estudantes, os interesses dos professores, as outras oportunidades que oferece a modelagem, o tipo de tarefas que podem ser desenvolvidas, o nível de ensino inicial, ensino fundamental, ensino superior. Questões aí estão jogadas fora, porque nem todos os processos de modelagem matemática que a gente pode fazer se vinculam com este jeito de fazer. Por exemplo, no ensino inicial, a ideia de construir modelos, a ideia de fazer validação é muito diferente como se faz geralmente quando se
foca nesse tipo de processos. Outro tipo de perguntas que poderiam quebrar um pouco a visão sobre modelagem como processo muito estreita com este ciclo. Quais são os objetivos de formação que tem os estudantes? Quais são as maneiras, os jeitos de fazer modelagem em sala de aula? Qual é o papel do professor? O que está falando este diagrama sobre o papel do professor para fazer modelagem? O que está falando sobre a participação do estudante? Então, são muitas perguntas que esta representação, como a representação, deixa fora. E aí que o papel de nós como professores e também como pesquisadores é observar o que queremos fazer quando fazemos modelagem matemática, o que estamos focando, quais são os nossos objetivos para trabalhar e de aí poder usar ou não usar esse tipo de visão sobre o que é modelagem matemática. Quando a gente pesquisa por que a modelagem matemática tem sido muito usada, tem sido muito defendida para pesquisa e para ensino, encontra muitos argumentos, muitas ideias sobre as possibilidades que a modelagem matemática oferece. Eu aqui vou apresentar somente 5 que tenho pegado de alguns trabalhos também internacionais sobre a importância de modelagem matemática para desenvolver certas atitudes, atividades, habilidades criativas dos estudantes para desenvolver problemas. Também tem sido defendida para promover a melhora e o potencial crítico dos estudantes, porque eles estão usando a matemática no mundo real, na sociedade, em problemas da cultura, em problemas reais da sua cotidianidade. Também é defendida a modelagem como uma possibilidade para que os estudantes façam aplicações, possam compreender o uso dos modelos e como eles podem ser formados para usar matemática como cidadãos ou como futuros profissionais. Outras questões que estão defendidas da modelagem matemática é porque cria uma possibilidade para que os estudantes tenham uma ideia representativa do que é a matemática. Não somente matemática como uma disciplina exata, como uma disciplina de procedimentos e algoritmos, sino também uma disciplina que tem a ver com a realidade, que tem a ver com uma história, com desenvolver outras partes da ciência. E, finalmente, também permite aos estudantes compreender alguns conteúdos, ideias, métodos matemáticos que estão desenvolvidos aí, inseridos nos processos de modelagem matemática. Isto é defendido em parte da pesquisa, mas a pergunta sobre quando a gente lê todas essas questões sobre modelagem importante aqui, modelagem importante por aquilo outro, a pergunta sobre o que tem a modelagem que permite tudo isso, porque a modelagem então poderia, entre aspas, ser a maior possibilidade para fazer o ensino, não muita possibilidade para fazer tudo, mas é real isso? O que de isso pode ser discutido, pode ser quebrado? Qualquer jeito de fazer modelagem teria as mesmas possibilidades? Então, aí, essa pergunta sobre como a modelagem poderia permitir tudo isso e outras coisas que têm desenvolvido, levou a gente para pensar se é a modelagem ou são diferentes tipos de modelagem as que permitem diferentes tipos de possibilidades. E aí, então, a gente focou um pouco sobre o tipo de tarefa que tem usada em sala de aula, o tipo de tarefa que pode ser desenvolvida em sala de aula por professores. E nessa pergunta sobre o tipo de tarefa, encontramos que nem todos têm os mesmos objetivos, nem todos têm os mesmos alcances. Em outras palavras, o uso da modelagem é relativo. E os logros, os objetivos a alcançar também são também relativos.
Então, a pergunta sobre quais são essas maneiras de fazer modelagem matemática levou a gente para perguntar sobre os usos e o tipo de tarefas. Vou começar, então, um pouco a falar sobre os usos que temos observado em sala de aula e também na pesquisa. E temos observado usos sobre modelagem como ferramenta. Uma ferramenta para o ensino e aprendizagem da matemática, para desenvolver certo tipo de conteúdos, para introduzir algumas noções matemáticas. Muitos exemplos poderia apresentar, mas depois poderíamos falar um pouco disso, sobre o uso da modelagem aí, como geralmente quando se chega ao conteúdo, a outra parte do problema, outra parte do contexto, outra parte das competências dos estudantes ficam fora, porque geralmente se chegou ao conteúdo e o conteúdo era o mais importante. Também, outro uso da modelagem como uma forma, um jeito de resolver problemas com a matemática ou através da matemática. Outro jeito para modelagem matemática como uma ferramenta para a formação do sujeito político, para o desenvolvimento crítico, para o exercício da democracia. E tem muitos exemplos allí apresentados sobre como a modelagem possibilita essas visões do mundo, essas visões do trabalho de Urro Holly, da matemática na realidade. Outro questão aí sobre a interdisciplinaridade. Geralmente também modelagem é usada para gerar vinculações, interconexões entre matemática, ciências, tecnologia e outras áreas. E aí que tenha sido parte da pesquisa sobre educação STEM, onde a matemática está sendo um foco, também tem se focado na modelagem matemática. Outro uso geral sobre a modelagem matemática tem a ver com objeto de estudo. Como a modelagem matemática pode ser estudada também. E aí tem dois usos, uns para a sala de aula, como aprender a modelar. Não somente modelar fazer modelagem é uma ferramenta para outra coisa, sino também como eu preciso aprender a modelar. Como é a formação do estudante para que ele faça modelagem? O que ele tem que aprender para fazer modelagem? Qual é essa sensibilidade que ele pode desenvolver para identificar problemas, para fazer uma delimitação de variáveis, para focar-se numa parte do problema, num contexto muito amplo? Quais são os métodos que ele poderia desenvolver ou deveria aprender para fazer modelagem? E tudo demais que eu tenho apresentado nos slides anteriores. E na pesquisa também tem uma parte de como a pesquisa sobre modelagem matemática pode ser objeto de pesquisa. Aí uma pesquisa sobre a pesquisa, um jogo de palavras sobre o tema do uso da pesquisa, mas como a pesquisa está se desenvolvendo, como a pesquisa está informando sobre o desenvolvimento da pesquisa mesma, mas também sobre as questões de sala de aula. Então, aqui são um pouco uma ilustração de diferentes tipos de uso de usos que têm feito de modelagem matemática em sala de aula. Sobre os tipos de tarefas, eu vou apresentar parte de um trabalho que temos desenvolvido sobre diferentes tipos de tarefas que identificamos na literatura. E aqui, inicialmente, apresento 4 tipos. O primeiro dele tem a ver com enunciados verbais. Eu não sei se é a tradução correta para o português, mas em inglês são os word problems, são problemas que você daí apresenta num texto para os estudantes, e os estudantes, a partir de aí, fazem um tipo de processos para desenvolver o problema que é apresentado aí. É geralmente apresentado nos livros didáticos, e é defendido como uma possibilidade de fazer modelagem matemática.
Dentro deste tipo de tarefas, nós separamos dois tipos, aqueles que se podem chamar realistas, e realistas no sentido amplo da palavra real, não real como aquilo que acontece, que vivemos, sino também aquilo que pode ser imaginado na perspectiva um pouco de educação matemática realista, onde aquilo que poderia potencialmente ser vivido, imaginado, também poderia ser um tipo de tarefa para fazer situações reais. Mas temos também outro tipo de tarefas que nós chamamos de autênticas. E essa autenticidade, encontramos também dois tipos de autenticidade. Aquela que tem a ver com a experiência direta do sujeito, do estudante, dos professores, da comunidade, mas também com um tipo de problemas autênticos que são externos ao sujeito. Se vocês observam alguns problemas, a experiência dos estudantes pode ser usada para desenvolver, questionar, usar o tipo de problemas para ensino de matemática, para estudo de matemática em sala de aula, mas também existem problemas que embora sejam autênticos, não têm a ver com a experiência real, com a experiência cotidiana dos estudantes. Por exemplo, se eu propor a ponte que caiu numa cidade na Europa, o que aconteceu aí, e problematizar isso com meus estudantes em sala de aula na Colômbia, poderia ser uma possibilidade de fazer, mas aí a experiência é diferente, a experiência é externa aos estudantes. Outro tipo de tarefas que temos encontrado na sala na pesquisa e também nos documentos profissionais que temos observado é sobre a construção de representações. Aí, a atividade que os estudantes têm de fazer, que se está promovendo com os estudantes, é de um tipo de construção de gráficas. Por exemplo, eu dou um problema para que ele, com muito poucos dados, para que ele faça um draft, um design, um gráfico cartesiano, por exemplo, sobre como está se comportando determinadas variáveis. Aí o processo de modelagem, como eu falei ao começo, aquele ciclo amplo que os pesquisadores têm desenvolvido, aqui se converte muito mais pequeno, porque quase que um processo entre o problema que se dá e a construção da representação. E outro tipo de tarefa, e eu ponho aí com linhas ponteadas, eu acho que dá para entender, ponteadas também se usa em português. Bom, aí com pontos, porque muitas pessoas falam que não é modelagem, outras pessoas falam que sim é modelagem, mas tem a ver, com, por exemplo, com o uso de tecnologia, por exemplo, o GeoGebra, para fazer uma simulação de como, através dos objetos de GeoGebra, pode representar o movimento de uma bike, o movimento de um motor e demais. Muitas pessoas falam que não é modelagem, outras pessoas falam é modelagem, mas as oportunidades que oferece também são muito importantes e é uma questão aí para discutir e para usar em sala de aula. Outro tipo de tarefas tem a ver com o desenvolvimento de projetos, e esse nos projetos de modelagem, que o Brasil é muito desenvolvido aí, no que tem a ver com projetos, nós temos observado dois focos para os projetos. Aqueles projetos focados para desenvolvimento de conteúdos, e geralmente quando a importância aí do conteúdo, o problema, o tema para fazer projeto é dado pelo professor. Mas também temos outro tipo de problema, onde o tema, a seleção aí tem a ver com a participação do estudante, é livre. E os trabalhos, por exemplo, no GPIM, nos trabalhos que o Jussara tem desenvolvido, são muito importantes aqui porque ilustram muitas possibilidades que
tanto um como outro tipo de projetos, oferecem para os estudantes. E o último tipo de tarefas que eu quero falar, e eu vou me focar mais no momento sobre eles, tem a ver com o uso e análise de modelos. O uso de análise de modelos, não, algumas pessoas falam que não é modelagem, é o uso de modelos. Outras pessoas falam que é modelagem, porque aí poderia observar parte dos processos que se faz com modelagem, somente que o ponto de começo, o ponto de início, não é no problema real, senão que o começo é no modelo, mas parte do ciclo de modelagem pode também se desenvolver quando usamos modelos matemáticos. Cada uma destes tipos de tarefas poderia ser observado neste artigo que estou aqui apresentando a referência. E poderiam ser discutidos sobre são autênticos, não são autênticos, e aqui como a palavra autenticidade como uma possibilidade para discutir a noção de realidade. É uma realidade que eu posso imaginar, é uma realidade que eu posso fazer, é uma realidade que tem a ver com minha experiência, é uma realidade que tem a ver com a experiência de outros. E linhas poderiam sair para uns problemas, para outros problemas, porque nem todos são autênticos, nem todos têm a ver com as mesmas possibilidades que oferece o tipo de tarefas. Outro tipo de questão para discutir nestes tipos de tarefas pode ser a participação do estudante. O que o estudante faz quando tem um tipo de tarefa e o que o estudante pode fazer com outro tipo de tarefa. Em alguns tipos de tarefas, o estudante é somente um resolutor, somente um leitor do que o texto está dizendo, interpreta e faz o desenvolvimento. Noutra parte, em outro tipo de tarefas, o estudante pode participar, pode criar o problema mesmo. Na seleção, então, na delimitação, na seleção do tema, na solução da tarefa e demais. Outro tipo de critério para discutir, para fazer um debate sobre as possibilidades que oferecem essas tarefas é o aporte. Qual é o foco, qual é o propósito da tarefa? O desenvolvimento de competências, de habilidades, a produção de representações, o processo cognitivo de construir uma representação ou de fazer uma abstração, também o propósito sobre aplicação matemática, somente para que o estudante veja que a matemática tem uso, ou tem a ver com o conteúdo específico, ou tem a ver com os usos, as possibilidades sociais, a participação, a relação entre matemática e sociedade, a compreensão do mundo. Então, cada um desses critérios poderiam ser motivo para debater cada um desses tipos de tarefas. Outra, por exemplo, poderiam ser sobre essas possibilidades que a matemática oferece dentro do problema. Para descrever, para fazer uma descrição do problema, para compreender o problema, para compreender a situação, para fazer um controle do que está acontecendo, para pegar decisões sobre o que a matemática está dizendo sobre o que poderíamos fazer, para resolver o problema. O que outras possibilidades está oferecendo a matemática aí mesmo dentro de tipos de tarefas? E aí, então, que uma das principais questões que eu vou falar no final, nas considerações finais, é que quando falamos de modelagem matemática, e falamos que a modelagem é muito importante por aquilo outro, por isto e por outro, a importância de relativizar se essas possibilidades que eu estou falando realmente podem ser alcançadas, atingidas com qualquer tipo de tarefa. Então, a importância de ter coerência entre o tipo de tarefa, o tipo de desenvolvimento de sala de aula, a gestão de aula, não sei se dá para entender, o que o professor pode fazer com os estudantes, o tipo de prática que os professores desenvolvem em sala de aula, o ambiente, e
os propósitos que se querem ser atingidos. Então, a coerência entre isso, acho que é uma coisa importante, tanto para pesquisa quanto para a sala de aula. Eu vou apresentar de forma geral parte de alguns exemplos na perspectiva do último tipo de tarefas, que é o uso e análise de modelos. Este é um artigo profissional, não é um artigo de pesquisa, mas saiu de uma pesquisa onde nós trabalhamos com estudantes de quinta série, estudantes de 10 anos mais ou menos, 9, 10, 11 anos mais ou menos aqui na Colômbia. E fizemos uma análise do índice de massa corporal. Aqui eu estou apresentando o modelo e estou apresentando uma interpretação dos valores que o modelo dá interpretação, mas eu queria falar mais um pouco sobre o ambiente que nós geramos para fazer o análise de modelo. Foi desenvolvido com estudantes de quinta série no mestrado da professora Mônica, e fizemos um ambiente para que os estudantes pudessem usar, reconhecer o uso dos modelos. Fizemos diferentes tarefas, mas eu queria me focar neste, porque aqui, pela familiaridade, pela conexão com a área de nutrição, achamos importante, porque nós convidamos uma nutricionista para trabalhar um mini curso com os estudantes aí em sala de aula. Convidamos então a nutricionista, que fez uma sessão de medidas, de esses estudantes registraram essas medidas em tabelas, fizeram os cálculos para achar o índice de massa corporal e fizeram interpretações. Para nós, observar como os estudantes faziam interpretações foi importante, porque eles inicialmente achavam se está falando de maior que 2, eu sou gordo. E, inclusive, duas das meninas que estiveram aí no minicurso ficaram um pouco tristes, porque elas se sentiram gordas e sentiram um pouco magoadas, tristes, porque assim era. Mas aí a importância da profissional, da nutricionista, foi que permitiu que os estudantes compreendessem que é relativo, que isto é uma indicação, mas que para poder confirmar se precisam de outro tipo de provas, que isto não é a única possibilidade, que não é o único teste para fazer a determinação se é obeso, se não é obeso, se é muito fraco, se não é muito fraco, magro, perdão, se não é magro, não é magro. Então, que isso é um teste, mas é relativo, que para poder confirmar, para poder fazer uma determinação e se tem uma problemática aí, é uma indicação aqui, mas teria de fazer outro teste, outro tipo de provas mais para frente. Sobre o uso profissional, a relatividade, o relativo dos resultados matemáticos, o relativo do tipo de estudante que está sendo testado com este modelo, foi importante nesta experiência. Você pode achar na revista Número, um artigo de acesso aberto. Outro tipo de tarefa nós praticamos com estudantes de engenharia de alimentos. Nós usamos, foi publicado também nesse artigo, nós usamos o modelo de desidratação de mandioca. É um modelo que tem a ver com algumas variáveis que tem a ver com o ar, a temperatura do ar, o volume dos pedaços de mandioca e o tipo de
de forno que tem feito que tem usado para isso. E fizemos com estudantes de primeiro semestre de engenharia de alimentos, no curso de geometria e iniciação ao cálculo. E aí observamos as diferentes possibilidades que os estudantes usam da interpretação ao modelo que é de alimentos, é o modelo usado por os engenheiros, mas também como é o uso matemático aí. E observamos, por exemplo, como fizemos uma representação dinâmica no GeoGebra sobre o pedaço de mandioca e como aí o volume, como aí a área do pedaço de mandioca pode influir ou não no tempo, na porcentagem de umidade que fica aí no pedaço e o tempo que vai precisar para ficar desidratado. Aí, para nós, foi importante essa experiência, porque não somente os estudantes puderam refletir, criar funções de duas variáveis, ficaram outras constantes, mas puseram a variar outras. Mas a importância também da parte matemática, mas também a importância o senso, o sentido que os estudantes dão para o mesmo modelo, a aprendizagem do modelo dentro da profissão. Então, a importância de que os conhecimentos matemáticos foram importantes, mas também os conhecimentos da mesma profissão. Outro tipo de tarefa foi desenvolvido com professores de informação inicial. Esta tarefa foi publicada neste livro. Também quem tiver interesse, posso mandar. E tem a ver com o crescimento fetal. Nós usamos o modelo de crescimento fetal. Temos para os estudantes este modelo gráfico, onde se representa o tamanho do feto e o peso do feto nas 40 semanas de gestação, e também demos as tabelas. Pedimos aos estudantes que falaram um pouco sobre qual seria seu uso em sala de aula, porque eram professores em formação inicial, porque poderia ser usado, como poderia ser usado. Qual a visão de modelagem, qual a visão de realidade, qual a visão de modelo que está aí inserida nessa situação, e quais seriam as possibilidades, mas também as limitações que teria para a sala de aula. Que permitiu essa situação? E todas aquelas que estou mencionando, as possibilidades que ofereceu o uso de modelos. Aqui eu estou delimitando parte das oportunidades que ofereceram, por exemplo, para fazer trabalho matemático. E quando eu falo de trabalho matemático, não somente estou falando de interpretação, não somente estou falando de cálculos, não somente estou falando de interpretação dos resultados matemáticos, mas também estou falando sobre a possibilidade de como foi criado o modelo, quais outro tipo de representações podem ser dadas para o modelo. Também as possibilidades de que perguntas podem ser respondidas com este modelo, quais são as condições para usar o modelo. E se o modelo não dá para se usar em algumas condições, o que poderia ser feito para criar outro modelo, ou que outro modelo existe para desenvolver o problema, para responder às outras condições que você está achando. Aqui temos também outras questões que surgiram aí sobre a comparação do modelo com dados extraídos, coletados de um contexto particular. Por exemplo, no caso de índice de massa corporal, os estudantes coletavam dados entre eles mesmos
O reconhecimento sobre as limitações dos modelos, a elaboração de conjecturas e possíveis extensões ou modificações dos mesmos modelos, o estudo do fenômeno. O que significa? Quais foram as situações nas quais surgiram esses modelos? Bom, e certo tipo de hipóteses, certo tipo de conjecturas que podem surgir e, bueno, tudo que os modelos poderiam oferecer. Eu quero encerrar esta parte já com algumas considerações sobre o que eu falei para abrir o tempo para o debate. Então, eu quero falar um pouco sobre que tem, quando a gente observa uma tarefa de modelagem, que tem de trás, aquilo que está, que não é fácil de observar, quais são essas possibilidades, quais são essas limitações, quais são esses jeitos de fazer, quais são as sugestões para o professor, quais são as possibilidades ou outras múltiplas possibilidades que os estudantes podem fazer, quais são as características do ambiente. E geralmente nos trabalhos de pesquisa se afasta muito dessa complexidade que tem a modelagem em sala de aula. Então, a questão aí é refletir sobre que quando eu observo um artigo profissional, um artigo de pesquisa sobre modelagem, tentar observar que os resultados aí são relativos, que tem outras coisas que geralmente não são informadas. A diversidade também de compreensões sobre modelagem, sobre como um processo de aprendizagem, como um ambiente de aprendizagem, como uma competência, como uma estratégia, como um método de ensino, que algumas dessas coisas poderiam ser postas em discussão naquele tipo de tarefas que eu apresentei. E, embora a pesquisa tenha já desenvolvido há muito tempo a ideia de que não existe uma compreensão única, não existe uma compreensão homogênea sobre o significado de modelagem, sobre a abordagem sobre modelagem, sobre o uso de modelagem, mas também sobre o tipo de tarefa de modelagem, porque o tipo de tarefa não é única e dependendo do tipo de tarefa, também são os resultados, objetivos que eu espero atingir com os estudantes. Bom, isso estou falando nesse momento. Não todos os tipos, as formas de modelagem têm os mesmos objetivos. E a importância de não observar modelagem como uma questão, como uma situação, como uma possibilidade, como uma estratégia absoluta. Muito pelo contrário, tudo isso vai depender não somente das tarefas, mas também do ambiente, como possa ser desenvolvido em sala de aula. E aí, então, que tanto professores como pesquisadores devemos reconhecer que o rol, que o papel dos professores, dos estudantes, tem de haver também para ter em conta esses propósitos e, dependendo disso, fazer uma seleção do tipo de tarefa. Se eu quiser que meus estudantes observem a importância da matemática na sociedade, não é qualquer tipo de tarefa. Não qualquer tipo de tarefa pode chegar a esse tipo de resultado. Então, pensar muito bem quais são meus objetivos, qual é o projeto institucional, qual é o propósito e de acordo com isso, fazer uma seleção do tipo de modelagem e uma planificação sobre o como fazer em sala de aula. Bom, e outras questões que poderíamos discutir mais para frente sobre o uso da tecnologia. Aqui, então, são algumas das referências que eu usei para esta apresentação. E, bom, muito obrigado. Eu quero deixar aqui para passar a palavra para vocês e que podamos falar sobre as múltiplas oportunidades que tem modelagem e outras questões que eu
talvez não apresentei hoje. Professor Johnny, muito obrigada pela sua palestra, pela sua fala, né? Foi muito rica para nós. A gente agradece, então, por essa possibilidade, né? E também por possibilitar esse momento de diálogo que a gente pode ter nos próximos minutos, né? Então, a gente vai abrir a palavra ao público. Fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, né? Estabelecer esse momento de diálogo. Se alguém tiver alguma questão já para colocar, fiquem à vontade. Professor, eu vou, enquanto as pessoas, né, se manifestam, eu vou perguntar se vocês têm feito pesquisa agora, durante esse período, né, esse momento aí que a gente tem enfrentado. Eu não sei como as coisas têm acontecido na Colômbia, em termos de sala de aula, se teve momentos apenas remotos, se isso tem... aqui para nós tem se configurado, pelo menos na universidade, nas escolas, né, um ensino remoto, né, não presencial. E eu gostaria de saber se nesse período vocês têm feito pesquisas sobre modelagem matemática. Semelhante ao que está acontecendo no Brasil, aqui na Colômbia também temos ensino remoto. Parte do trabalho que temos desenvolvido tem se focado também para o uso da internet, para o uso por exemplo, uma pesquisa, não em modelagem, mas sim com professores, são grupos focais, mas grupos focais virtuais. E tentando observar como a inexperiência da situação, as limitações e possibilidades que oferece a internet podem influenciar, ter alguma a modificação no tipo de dados, no tipo de interpretações, no tipo de respostas que os estudantes dão. Não temos diretamente uma pesquisa sobre modelagem matemática, mas com uma temática um pouco familiar, com educação STEM. O professor Andrés Carmona está desenvolvendo um curso de extensão, uma disciplina de extensão, não sei como se fala, para professores, para desenvolvimento profissional de professores. E inicialmente, pues, estava sendo planejada para desenvolver presencialmente com professores de distintas partes do estado, mas com a pandemia tivemos que voltar para o curso em uma plataforma Moodle. Uhum. Então, aí, não tínhamos pensado na importância de ambiente, tínhamos pensado o tipo de tarefa, a avaliação, o conteúdo, a visão de desenvolvimento profissional eram variáveis importantes no design que ele estava fazendo do curso, mas quando chegou a pandemia, a internet, a comunidade virtual teve de ser uma variável importante na nossa investigação. Então, aí já a pesquisa teve de inserir uma nova visão e uma revisão de literatura sobre como é uma comunidade virtual, como é uma comunidade, as condições que oferece. Então, foi uma variável adicional na pesquisa dele. Ok, professor, obrigada. Professor Marcos William coloca assim, que gostaria de saber se o professor Johnny aceita brasileiros para fazer intercâmbio, doutorado de sanduíche. Vamos aproveitar o momento aqui, né? Eu aceito sim, é uma reciprocidade.
eu fui aceito no Brasil, agora que eu estou também no programa de doutorado, eu aceito também. Serão bem-vindos. Olha que bom, Marcos. Agora a gente vai abrir aqui para a Jussara, fazer a sua participação. Jussara, a gente está muito feliz de tê-la aqui conosco também, tá? Fique à vontade. Ai, obrigada, Adriana. Quando eu vi o anúncio da palestra do Johnny, eu pensei, poxa, uma boa oportunidade para ouvir o Johnny, para reencontrar amigos, para falar sobre modelagem, né, que é algo que eu tenho muito apreço, como você sabe, né? Então, obrigada pela oportunidade e obrigada, Johnny, pela palestra. Eu acho sempre muito interessante ouvirmos essas falas que organizam o que temos feito, né? O que pode ser feito por meio da modelagem, com a modelagem, né? Eu queria, acho que é um comentário, não chega a ser uma pergunta, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Quando você falou sobre algumas pessoas dizem que isso não é modelagem, outras dizem que é, né? Acho que a sua fala rodou um pouco sobre isso, né? O que é ou não modelagem. Eu acho que essa questão é importante, mas é uma questão que é muito própria do pesquisador da modelagem na educação matemática, né? Porque o professor, quando desenvolve uma atividade desse tipo, nem sempre ele está preocupado em dizer se é ou não. Da mesma forma que, às vezes, o professor faz alguma atividade na sua prática e depois, ao ouvir falar sobre modelagem, ele fala, olha, o que eu fiz era modelagem, né? Eu acho que, né, como a gente está sempre trabalhando nessa linha tênue entre a pesquisa e a prática de sala de aula, essa questão, né, o ser ou não modelagem, né, poder classificar uma atividade como modelagem ou não, ela é uma questão muito mais do pesquisador do que do professor, né? Não sei o que você pensa a respeito. Obrigada. Obrigado, Jussara, pelo comentário e por estar aqui. Para mim, um desafio que você está aí, porque você é uma das pessoas que eu mais tenho lido sobre modelagem no Brasil e bom, a qualidade dos seus trabalhos são para mim motivo de inspiração. Seu comentário, eu concordo que a definição de modelagem é uma questão mais para o pesquisador do que para o professor. Mas não quero dizer com isso que o professor não precise de conceitualizar um pouco sobre o que é, mas não precisa, ou não é, não precisa isso. E, inclusive, eu fui convidado para uma palestra, tipo, visitei uma instituição na universidade em Chile, onde tem um programa de mestrado com matemáticos, não com educadores de matemática, sino mestrado de educação matemática numa faculdade de matemática. Eu fiz uma situação que é muito reconhecida sobre como é modelagem, cada um dos passos da modelagem, porque queria que o processo se observara muito forte, porque aí pues, dava para entender todos esses processos. E ao final, um professor daí do programa falou: por que você chama isso de modelagem? Eu falei, porque modelagem, essa visão da situação do mundo real, na situação de outra disciplina, na situação aqui, e vai passando por um momento de estágios, como eu apresentei, sabe? E ele falou, mas isso não é modelagem, porque modelagem matemática, como eu, matemático, faço, precisa de um controle. E o controle tem de estar ali. Você usa o controle? Eu falei, não usei controle porque os estudantes de décima série, tipo 15 anos, foi a experiência que eu apresentei. Eles não, pues, não foi usado o controle com eles.
então isso não é modelagem. E eu, nossa... Inclusive, sendo toda essa visão clássica de modelagem, que tem usado muito os processos de matemáticas aplicadas, não foi modelagem para ele. Então, eu saí dizendo, é modelagem, porque na literatura se chama de modelagem. Se não é modelagem matemática, como vocês falam, tá bom, não tem problema. Não vou falar que é modelagem matemática como vocês falam, como vocês fazem, mas é modelagem matemática na perspectiva, é modelagem na perspectiva da educação matemática, porque aqui as questões que se discutem são muito diferentes. E aí, se é modelagem matemática assim, ou é modelagem somente assim, é outra questão. Então, para ter isso, eu falo essa experiência para falar que cada grupo profissional, cada grupo de pesquisadores tem uma visão que se tem ou não tem, dão ou não dão um nome. Mas o que realmente interessa em sala de aula é a possibilidade que oferece e como posso fazer. Mas, quando eu falava faz um momento que, embora para o professor não seja importante a definição, se aderir a uma visão ou outra, é importante ter uma visão um pouco geral sobre o que é. Por quê? Porque numa pesquisa que nós fizemos faz quase 10 anos já, nos parâmetros curriculares da Colômbia, se falam de 5 processos. O processo de resolução de problemas, o processo de argumentação, o processo de raciocínio, o processo de algoritmos, procedimentos, o processo de comunicação e o processo de modelagem. Então, desde 1998, os parâmetros curriculares disseram para os professores que deveriam fazer modelagem, como um dos outros processos. E os professores começaram a fazer as planeações em sala de aula, os documentos institucionais, os projetos institucionais, falam de modelagem. Nós perguntamos para ele o que é modelagem. Por que isso é modelagem? O que estão fazendo de modelagem? Porque nos textos que eles construem para a instituição, eles falam de modelagem. E eles pegavam dos parâmetros curriculares as ideias gerais do que era modelagem. Uma ponte entre a realidade e matemática, um processo ao redor de um ciclo muito básico, 1998, imagina, e o trabalho com a realidade. E aí, então, eles baseavam-se seus argumentos nessas ideias de modelagem para fazer coisas muito bonitas, mas também coisas que jogavam fora outras coisas importantes de modelagem. Então, não discutimos com ele se isso era ou não era modelagem. Discutimos com ele outras formas de fazer modelagem. Porque, então, a visão de modelagem que eles estavam pegando daqueles documentos para poder responder a esses documentos curriculares era uma modelagem em problemas estereótipos. Como este tipo de tarefa, geralmente aqueles que eu falei, palavras reais, word problems, verbais, realísticos. O sea, qualquer coisa que poderia imaginar era um tipo de tarefa e já é modelagem. Pronto. Não pensavam em outra coisa, porque a visão de modelagem que tinham aí nesse momento era única com os problemas do livro didático, era suficiente para fazer modelagem. A visão de discutir um pouco outra visão de realidade, outra visão de possibilidades, outra ideia sobre outro tipo de problema foi importante para ampliar as possibilidades, mas não as possibilidades teóricas, mas não as possibilidades de pesquisa, as possibilidades para a sala de aula. Sim, eu concordo com você que é importante que o professor também tenha essa compreensão,
para não corrermos o risco de ir para um lado oposto do professor fazer qualquer coisa diferente do tradicional e dizer que, então, é modelagem, né? Então, é preciso que ele tenha, né, um conhecimento teórico sobre isso também, para minimamente, né, ter semelhanças, ter pontos em comum com a modelagem, né, que como é dita academicamente. Bacana. Obrigada, Johnny. Eu quem te agradece. Professor, temos aqui a pergunta da Letícia. Ela coloca assim: o tipo de tarefa autêntica pode influenciar positivamente a formação do professor de matemática? De que modo? É uma pergunta muito interessante, porque dá para apresentar, para discutir a ideia de autenticidade. E a autenticidade na literatura não é somente a autenticidade de contexto. Por exemplo, a autenticidade de contexto é que o problema que o estudante está analisando possa ser coletado, possa ser extraído de uma situação real, de uma situação cotidiana. Aí a autenticidade seria de contexto. Mas também existe outro tipo de autenticidade, que é a autenticidade de prática. Que eu possa me desenvolver uma prática semelhante a como aquele outro profissional, por exemplo, pode desenvolver. Por exemplo, no caso de análise de modelo de engenharia, e no caso, por exemplo, também de índice de massa corporal, para nós era importante não somente quaisquer interpretação dos estudantes sobre o modelo, não. Também queríamos que eles os conhecessem e usaram semelhante como os profissionais usam. E no caso, por exemplo, do modelo de desidratação da mandioca, o professor era engenheiro de alimentos. Não era professor de matemática. Era professor de matemática, mas ele era engenheiro de alimentos. E ele sabia como se usava, quais as possibilidades, como ele, até onde poderia ser usado o modelo, quando o modelo poderia ser quebrado, por exemplo. Então, aí, autenticidade de prática, autenticidade de que os estudantes possam fazer semelhante como aqueles profissionais também podem fazer. Mas também existe uma autenticidade de impacto. Impacto significa os resultados que saem do problema podem impactar alguma comunidade, podem impactar alguma outras pessoas, por exemplo. E, bom, outro tipo de autenticidade, por exemplo. Então, falando um pouco sobre múltiplos tipos de autenticidade, eu poderia falar, então, de uma experiência que tivemos com futuros professores, ainda não tem sido publicada, mas sim apresentei, acho que em Canoas, no CIEM, creo que se llama, sí, o CIEM, em Canoas, na Urbra. Eu apresentei um pouco sobre essa ideia de autenticidade em dois sentidos. Um sentido do problemas autênticos para desenvolver com modelagem matemática, mas também outro tipo de autenticidade para o professor. E o que significa com isso? Que se vê muita parte da literatura fala que os professores podem trabalhar com o formador de professor como estudante. Não sei se dá para entender, ou seja, o futuro professor é o estudante e o formador de professor é o professor. Aí essa relação. Então, muitas vezes, o tipo de tarefa que o professor formador põe ao estudante, futuro professor, é como na mesma relação de que se põe outro. Então, o que eu quero dizer é que não somente a tarefa desenvolva você como se você fosse o estudante,
sino também pensar como isso oferece possibilidades para sua futura profissão. Há dois tipos de autenticidade. Uma, como a possibilidade de eu reconhecer a tarefa, de eu fazer como os estudantes podiam fazer, e outra possibilidade, como isso dá para projetar meu desenvolvimento profissional. E aí, foi para nós importante ter mini cursos, sessões de trabalho com professores em exercício. Então, por exemplo, professores em service, professores já que trabalham em sala de aula. Então, os futuros professores, no programa de licenciatura, tiveram visitas de outros professores que faziam modelagem em sua sala e falavam como fazia, que problemas tiveram com os estudantes, porque os estudantes não lograram o que queriam lograr, porque o que o professor fez para redirigir a situação. Esse tipo de contato, de algum jeito, é autenticidade, porque embora os futuros professores não tenham ido à sala de aula, o professor de sala de aula foi para os futuros professores. E essa interação deu visões sobre o que acontece realmente em sala de aula com modelagem. Deu visões sobre o que poderia ser feito, sobre como a planeação que tinha o futuro professor poderia ou não poderia ser levada em sala de aula. E como o professor poderia atuar dependendo das situações que os estudantes realmente poderiam fazer. Então, é outro tipo de autenticidade que já é profissional, é do ensino, onde aquele que não tem ido sala de aula interage com aquele que trabalha em sala de aula. Ok. Professora Lourdes também está aqui conosco, professora Lourdes Verde de Almeida. Que satisfação tê-la aqui também. Você gostaria de fazer uma pergunta, né? Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Lourdes. Primeiramente, muito obrigada, Johnny. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco novamente, né? Essa pandemia tem nos imposto tantas restrições, né? Que ouvir uma palestra bacana dessas é uma coisa fantástica na realidade atual, né? Então, muito obrigada pela sua fala. Bom, a minha questão para você, ela não é também exatamente uma pergunta, mas mais assim, o que você pensa sobre isso? O que a gente tem percebido bastante aqui no Brasil, especialmente quando do encaminhamento de artigos ou da análise de artigos, é a questão metodológica quando se faz análise de atividades de modelagem matemática, né? Então, você falou sobre as finalidades da modelagem e tal, né, em algum de seus slides, e, assim, eu queria saber como é que vocês têm encaminhado isso, né? Por exemplo, como é que eu posso fazer inferências olhando para as ações dos alunos, para ações dos professores, com relação a algumas contribuições ou com relação à relevância das atividades de modelagem matemática para alguma finalidade. Assim, então, a minha pergunta ela é mais assim, como vocês têm lidado na pesquisa com a questão metodológica? Oi, Lourdes, muito obrigado por estar aqui conosco e por a pergunta. Em realidade, eu estou tentando pensar um pouco algumas das pesquisas que temos feito, porque a pergunta metodológica poderia ter uma resposta fácil, falando, depende do quadro teórico, pegamos umas critérios de análise e observamos os dados. Mas é uma resposta muito fraca, porque realmente detrás disso tem
muita questão que geralmente não consiga se dizer nos artigos, porque teria de dizer as decisões que tem, as modificações do trabalho de campo, as intervenções espontâneas que o professor teria de fazer para poder gerar outras evidências do que está acontecendo em sala de aula. Nós, geralmente, metodologicamente, fazemos um design do tipo de tarefas para 3, 4 sessões de trabalhos com os estudantes, mas nós temos, na minha universidade, por exemplo, temos sessões semanais de trabalho com os estudantes, mas algumas vezes o estudante pode falar, o estudante de doutorado, mestrado, pode falar, eu preciso 2 semanas, 3 semanas para depois me reunir. Mas quando estamos fazendo trabalho de campo, o tempo todo estamos reunidos, observando os dados, porque vamos fazendo umas inferências sobre o que o quadro teórico diz para a gente que observar, mas no contato direto com o que está acontecendo, vão surgindo coisas. Observamos vídeos, observamos as falas, observamos o que o professor pesquisador está fazendo e dizendo que acha importante, mas perguntamos por que isso é, por que o que você acha é, porque não é. E então ele começa a pegar trechos dos vídeos, trechos do que aconteceu aí, e não é suficiente. Então, se não é suficiente, modificamos o que tínhamos para a seguinte sessão, para fazer um conversatório, ou para fazer uma sessão adicional, intermédia, ou para fazer uma entrevista, ou para fazer uma coisa que temos feito. Você interpretou isso? É verdade? Não é verdade? Eu duvido do que está interpretado ali. Então, procuremos outras situações que deem um pouco mais de evidência do que está sendo aí. Então, fazemos um design, uma planeação de sessões, mas é dinâmica. Pode se mover, podemos tirar uma atividade da terceira sessão, podemos tirar e reemplaçar por outra atividade. E outra das questões que está aí é também por atenção o emergente, o que surge do trabalho de campo. Aí, por exemplo, tem a ver um pouco com minha prática com futuros professores, que estamos fazendo alguma tarefa e de repente um estudante pergunta uma coisa e eu penso, por que ele perguntou isso? Porque a resposta que eu posso dar pode ser simples ou pode procurar que está detrás dessa pergunta. Então, faço outras perguntas complementares para tentar compreender por que essa pergunta. E geralmente aparece um conceito errado, aparece uma ideia de uso que não é, aparece uma compreensão diferente a que estamos tratando em sala de aula. É uma oportunidade para debater sobre essa pergunta, ampliar um pouco e logo continuar. Então, mesmo acontece também aí quando em sala com os estudantes em pesquisa, de tentar observar o que está emergindo. Porque o que está emergindo pode ser uma visão diferente do que o professor está fazendo, pode surgir como uma compreensão errada, pode ser uma necessidade de uma nova compreensão, pode ser no uso direito automático de uma coisa que não precisa ser automático, que precisa ser debatido. Então, pensar um pouco nessas possibilidades do que está emergindo é também outra das questões que a gente tem aí. E, bom, já outra das questões seria a noção de triangulação. Procurar evidência na teoria, procurar evidência em diferentes tipos de dados, fazer discussões com o grupo de pesquisa, fazer discussões com pesquisadores que estão trabalhando aí, que para um pouco mais para dar força às interpretações.
Muito obrigada, John. Sou eu quem te agradece. Fica à vontade, Manuel. Obrigado. Profesor Johnny, me permita hablar un poco en este idioma interesante que es el español, compartir un poco esos conocimientos que usted generosamente está aportando para esta comunidad de modelaje matemático. Bueno, profesor, una vez agradecido de esas entrevistas que usted ya está dando, ¿no? Me gustaría saber, ¿no? a concepción suya, más o menos da para entender que a modelaje puede ser vista de diferentes formas, diferentes maneras. Muchas de ellas, por ejemplo, nosotros entendemos con ciertos pasos, ciertos caminos que nosotros vamos desenvolviendo en el día a día. Y otras personas con otras culturas, otras ideologías, otras formaciones, otros contextos e influencias pueden ser vistas de otras maneras, ¿no? De maneras diferentes. Pero que todos esas visiones pueden llegar a generalizar los mismos pasos que, por ejemplo, aquí en el Brasil se habla de varios autores, ¿no? De Bittencourt, de Burak, se habla de Bassanesi, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que en Colombia también tiene muchos pesquisadores semejantes, de los cuales nos gustaría compartir, ¿no? Mas, en fin, yo creo que los caminos del modelaje, mismo que sean muchas veces diferentes, pueden llegar hacia el mismo punto, ¿no? De entender ese proceso, esos pasos de hacer un modelo y obviamente un modelo en cine. En fin, preguntar, ¿no, profesor? De repente por ahí usted ya tuvo alguna experiencia referente a utilizar las tecnologías digitales, esas tecnologías que de repente de una manera colaborativa, de afinidad con el trabajo de modelar. ¿Qué recomendaciones usted nos daría, ¿no? En ese sentido? Eso, y una última pregunta, ¿no? ¿Cuál que sería la diferencia en hacer una simulación matemática y un modelo matemático? Agradezco sus aportes, profesor. Muchas gracias. Manuel, sou eu quem te agradece pelas perguntas, porque existem, como falei, como você também falou, muitas compreensões sobre o que é a modelagem matemática, e nem todos falam de modelagem como se fosse um processo através de aqueles ciclos que eu apresentei nas primeiros slides. Quando a modelagem pode se concebir como uma competência, ou como modelagem pode se concebir como como um ambiente de aprendizagem, o foco está em outra parte, não no processo. Então, muitas coisas que as pessoas falam modelagem, e a relação com outro tipo de modelagem é pouca, por exemplo. Aqui o foco aqui o foco é outra coisa, mas o que é aquilo que tem todas essas visões? Eu não sei se vocês vão concordar, se Jussara, a Lourdes, poderíamos debater um pouco sobre isso, porque, bom, modelagem tem tantas visões que algumas vezes parece como que é uma casa onde todos cabemos, e todo é modelagem. E eu não sei se poderíamos chegar a essa visão de que todo é modelagem. Eu acho, pessoalmente acho que não, porque teríamos também de ter alguma coisa que faça diferença com outro tipo de questões em sala de aula. Mas eu acho que quase
todas as visões de modelagem, quase todas, têm uma interação entre dois domínios. Eu não vou chamar dois mundos. Quase todas têm interação entre dois domínios, entre um e outro. Não vou falar de realidade, não vou falar de matemática, não vou falar de física e matemática, vou falar de um domínio e outro domínio. Inclusive, um domínio matemático com outra parte da matemática. E aí, algumas visões, por exemplo, também falam de uma modelagem intramatemática, que não é muito reconhecida também para a parte da literatura, por exemplo. Por exemplo, aqueles autores que eu apresentei nos primeiros slides, eles o tempo todo falam o mundo extra-matemático. Mas tem pesquisadores que falam de modelagem matemática dentro da mesma modelagem. Mas eu acho que essa visão de interação entre dois domínios é a essência, o núcleo de modelagem matemática. O tipo de interação, os tipos de percorridos, os tipos de direções, faz diferença entre uma coisa e outra. Objetivos que eu posso pôr. Bom, mas eu acho que o núcleo de qualquer visão de modelagem é essa conexão não é a palavra, interação entre dois domínios. Talvez com Jussara e outros pesquisadores que estão aqui presentes, Lourdes e não sei quem mais está trabalhando se também modelagem, poderíamos debater o que é aquilo que é o núcleo, a essência de que o chamamos modelagem. Porque, evidentemente, diferentes autores falam de o ciclo, outros autores falam de os propósitos, outros autores falam do controle, como falei naquela experiência que falei. Mas eu acho que a essência poderia ser essa interação entre esses dois domínios. Enquanto a pergunta, Manuel, sobre sobre a tecnologia, o professor João Molina, ele desenvolveu sua pesquisa de doutorado sobre modelagem matemática e tecnologia. Olha, modelagem matemática e tecnologia, não modelagem matemática com tecnologia ou modelagem matemática através da tecnologia. Ele procurou a pesquisa, parte da pesquisa sobre tecnologia, parte da pesquisa sobre modelagem matemática e parte da pesquisa juntas. E ele achou algumas categorias importantes sobre as relações entre modelagem e tecnologia. E uma delas, uma muito ampla, de fato, é aqueles trabalhos de modelagem que usam tecnologias, mas para continuar a mesma visão de modelagem. Por exemplo, modelagem é um processo. Então, a ideia de processo sempre está aí. Mas a tecnologia entra como uma nova fase aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, como uma fase mais dentro do processo. A ideia de processo não é quebrada. A ideia de processo sigue igual, mas pode se modificar. A tecnologia continua o status de processo, mas com outras fases. Reorganiza o processo, mas a ideia de processo sigue aí. Mas com o trabalho de tecnologias um pouco mais recentes, os smartphones, a realidade virtual e todas as tecnologias um pouco mais contemporâneas, está mostrando que modelagem não pode continuar sendo a mesma visão de processo, a mesma visão de ciclo, porque as possibilidades que oferecem as tecnologias dá para fazer outra coisa. Exemplo que você está falando, simulação, modelagem, simulação. Quando eu estou fazendo uma simulação, estou fazendo modelagem, ou quando estou fazendo modelagem, faço simulação. Se você pôr o foco em fazer modelagem, quando você faz modelagem, pode fazer uma simulação de uma coisa e continuar modelagem. Mas, e também, quando está fazendo simulação, pode fazer uma modelagem aqui de uma questão e pode ser. Mas quando você chega para a sala de aula, fazer uma questão
independente da visão teórica inicial, sino o que está necessitando a sala de aula, as coisas interagem, se misturam e a diferença entre uma coisa e outra não dá para observar. Tem a ver também com os outros tipos de conhecimentos que surgem numa sala de aula. Se você vai focado para que a modelagem somente seja para desenvolver o conceito de derivada, por exemplo, você vai jogar fora muitas outras coisas. Mas se você vai porque você precisa que os estudantes desenvolvam um processo de modelagem, muitos outros conhecimentos vão surgir. Conhecimento da matemática, conhecimento da física, conhecimento da situação do mundo real, conhecimento da cultura, que você não pode jogar fora. Você precisa de poder interagir mesmo em sala de aula. Então, aí os limites entre uma coisa e outra começam a desaparecer um pouco. É difícil a diferença entre uma coisa e outra. Então, com isso quero dizer que a visão de modelagem, com tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, smartphones e outras coisas mais contemporâneas, começa a quebrar na visão de processo. Porque quando o processo, aqui, e se dinamiza. Mas aqui teria que ser outro tipo de processo, não necessariamente previsto, achado inicialmente. Então, é mais emergente. Eu posso te recomendar o texto do professor Juan, enquanto que ele fala dessas duas categorias e de alguns trabalhos que estão fazendo que precisam quebrar a ideia de modelagem. Ou a ideia clássica de modelagem. Ok, professor Johnny. Desculpa. Nós temos aqui uma outra questão no chat e eu vou também abrir para a professora Karina fazer uma pergunta que ela gostaria de fazer e colocar a questão da Karina, que está da Adriana Mendonça. Depois a Karina faz a questão dela e a gente fica aberto para o debate. O professor Johnny, né, pode conduzir isso para nós. Então, a Adriana pergunta como integrar as atividades de modelagem matemática com os recursos tecnológicos. Algum exemplo de atividade nessa perspectiva remota? Karina? Johnny, dentro das abordagens que você fez hoje para nós, brilhantemente, né? A gente já sempre discute isso quando está trabalhando com a formação de professores. Então, uma das tarefas, do tipo de tarefas que você mencionou foi o uso e análise de modelos. E aí, pelos exemplos que você mostrou, no uso e análise de modelos, parece que os modelos estão prontos, né, de forma geral, e aí vai se discutir sobre esses modelos. Então, quando a gente trabalha com a formação de professores, os professores, dentre as angústias que eles têm para implementar a modelagem matemática na sala de aula, é a questão do controle do conteúdo matemático que vai emergir. Então, com o trabalho de uso e análise de modelos, você pensa assim, nos trabalhos que vocês já desenvolveram, que essa angústia ela vai sendo minimizada? Karina, muito obrigado por essa pergunta e também a Adriana também pela pergunta com os recursos tecnológicos. Eu não tinha pensado se essa angústia poderia diminuir, mas eu acho que a angústia a diversidade de tarefas que eu apresentei foi precisamente para diminuir um pouco essa angústia. Não sei se somente o análise de modelo pode, mas em geral, os diferentes tipos, talvez possa. Por quê? Porque a experiência com parte dos processos que eu tenho trabalhado em serviço, eles têm essa angústia porque a instituição, a escola, pede para eles um currículo muito fechado, mas os pesquisadores pedem para eles quebrar o currículo, fazer outras coisas, e eles estão aí nessa luta, que eles querem fazer, mas não podem fazer. Então,
uma questão que tentamos uma vez, não foi pesquisa, foi uma experiência que acho que deveríamos convertir em pesquisa logo, foi como, o que você está fazendo? E olhamos que ele fazia modelagem tipo de problemas realísticos, muito fechados, muito fechados para fazer uma representação, fazer um cálculo e pronto. Nós pedimos para ele como poderia redirigir, reorganizar a tarefa para que pudesse fazer outras coisas. Então, por exemplo, não jogar fora as outras visões dos estudantes. Então, os estudantes muitas vezes, professor, e se passasse uma coisa? Não, o problema não diz isso. Professor, e se acontecesse aquele outro? Não, o problema não diz isso. É o que o texto está dizendo. Jogam fora outras possibilidades. Então, por exemplo, um tipo de tarefa onde seja incompleto e os professores e os estudantes possam completar. Embora seja um word problem, mas é um word problem um pouco mais dinâmico, porque abre para outras possibilidades. Abre para que o estudante imagine que poderia acontecer uma coisa e modele por essa parte, e tem também um espaço, um tempo curto para fazer. Outro tipo de tarefa é autêntica, também são word problems, mas são autênticas e poderiam fazer outras questões, e não é tão fechado como aqueles que estão em livros didáticos, mas não são tão abertos como os projetos, porque o projeto precisa de um tempo muito mais amplo, que muitas vezes as instituições não permitem fazer. Ou dá para fazer fora de classe, extra classe, outro tipo de projeto extra classe, e o professor fica enche de trabalho, porque além do que tem que fazer em sala de aula, tem de fazer fora do projeto. Então, em geral, as ideias sobre diferentes tipos, sobre o para que você quer fazer, o que é o propósito que você quer atingir com os estudantes, é feito para que observemos diferentes possibilidades e tentemos nos acomodar dependendo das condições do currículo. Em quanto a análise de modelos, eu não estou certo se diminui ou não, porque pareceria que sim. Inicialmente pareceria que sim, se eu dou um modelo e faço uma planeação para a sala de aula muito fechadinha. Ou seja, faça isto, logo faça aquilo, logo isto, logo aquilo. E se tudo está planejado de um jeito, poderia fechar um pouco essa angústia. Mas jogaria fora outras questões. Por exemplo, na experiência com o índice de massa corporal, nós convidamos para um mini curso aí a nutricionista. E foram 2 sessões de trabalho com a nutricionista aí e surgiram muitas coisas. O conteúdo, aí não tinha conteúdo de uma coisa, de outra coisa. Tinha muitas coisas. Tinha o reconhecimento do modelo em palavras. Não estava assim um modelo em forma algébrica, porque eram crianças de 9 anos. Mas tínhamos procedimentos, mas tínhamos o uso do profissional, tínhamos as partes experiencial de fazer medidas, tínhamos a parte de as interpretações, e isso não é o conteúdo que geralmente está planejado em sala de aula. Então, aí também quebra um pouco a planeação tradicional que o professor pode ter. Então, pode que sim, mas acho que pode que não. Se sim, jogaria fora outras coisas. Se não, mas qual é o objetivo? Se o objetivo é o conteúdo, planeje de um jeito. Mas se o objetivo é compreender o modelo, compreender a visão do uso do modelo na profissão, o design, o planejamento é outro. E em relação à pergunta de Adriana, um pouco tem a ver com o que eu falei com o Manuel faz um momento, mas aqui em tempo remoto ainda não temos suficientes experiências de pesquisa, experiências de ensino, talvez com os estudantes
Todos meus colegas têm algumas experiências que podemos convidar. Eu sei que, por exemplo, a professora Paula Rendon, ela e a professora Mônica Parra também, elas têm desenvolvido, elas são professoras de escola, de estudantes de ensino fundamental. E com a pandemia tiveram que quebrar o currículo, porque na pandemia não dava para fazer. Porque pensamos que os estudantes têm conexão, mas os estudantes na Colômbia não todos têm conexão. Nem sequer na cidade. Nem sequer Medellín, que é a segunda cidade mais importante do país. Nem sequer Medellín todos os estudantes têm possibilidades, porque embora tenham internet, embora tenham 1, 2 computadores, as famílias são grandes. As famílias são grandes e todos têm que trabalhar em casa. É o caso mais ideal, mas tem estudantes com condições de pobreza muito altas e não dá para conectar. Então, elas fizeram uma organização por temáticas, por problemas, e fizeram um estudo de problemas a partir de todas as áreas. Então, eu me lembro que, por exemplo, o professor de inglês, o professor de ciências naturais, o professor de matemáticas e o professor, não me lembro, acho que de economia, os 4 professores juntaram para fazer uma planeação juntos. E o professor de matemática discutia, algumas sessões fazia materiais escritos para mandar para a casa dos estudantes. O professor de inglês usava a mesma situação para trabalhar uma coisa de inglês, mesmo professor de economia, mesmo professor de ciências naturais. Então, ao redor de um mesmo objeto, todas as disciplinas não, as disciplinas que se juntaram trabalhavam ao redor do mesmo tema. Com aqueles que tinham conexão, podiam fazer conexão, mas com aqueles que não tinham conexão, faziam uns planos de trabalho escritos e mandavam por correio ou mandavam com alguma pessoa para os estudantes aí em casa. E como outras disciplinas não podiam se integrar aí, então outras disciplinas arrumavam outras temáticas e trabalhavam por semanas. As 2 primeiras semanas, essa temática com ciências, matemáticas, inglês e economia, acho. 2 semanas. Depois, 2 semanas, trabalhavam outras semanas. E os outros professores avaliavam os trabalhos dos estudantes. Eles misturaram todos para tentar se acomodar um pouco ao que estava acontecendo. Dentro desse, uma das tarefas que fizeram foi análise da situação. O professor de economia aportava como analisar da economia o que estava acontecendo. O professor de inglês tentava fazer, através do inglês, um pouco sobre o que estava acontecendo sobre o Covid. A professora de matemáticas, que é a que mais conheço, trabalhou um modelo de crescimento da exponencial, usaram aí. Então, todos trabalharam ao redor da pandemia. Isso foi o primeiro tema que trabalharam através da pandemia desde as diferentes disciplinas. Isso é uma das questões que poderia falar Adriana. Talvez, se tiver algum tipo de interesse, poderia mandar um texto que escrevimos também com uma colega que trabalhou estatística, com estudantes de pós-graduação, e o trabalho de Mônica, que simplesmente foi extracurricular, convidou estudantes e pais de família que estiveram angustiadas, que tinham medo, para ter reuniões e trabalhar jogos, estratégias, matemáticas, exposições, repassos de o que passa em sala de aula. Trabalham muitas coisas, mas foi extracurricular. Eu poderia falar dessas experiências, mas se tiver interesse, por favor, me escreve e eu mando um texto que tem escrito sobre isso. Ok, muito obrigada, então. Bom, nós, como estamos chegando já próximo às 12 horas, né, aqui no Brasil, acho que 10 horas aí, né, professor Johnny? Vou novamente agradecer a vocês pelo aceite em falar aos nossos estudantes, agradecer também a presença de todos, né, estudantes, docentes do PPG-MAT, a comunidade acadêmica e os demais presentes. Também gostaria de aproveitar e agradecer à professora Karina por intermediar esse convite, né? Agradecer ao professor Rodolfo por disponibilizar
a partir do Campus Toledo, o acesso a essa sala, onde a gente consegue mais tranquilidade, estabilidade também para conversar, tá bom? E para nós foi um grande prazer tê-los aqui, especialmente o professor Johnny, também muito lisonjeado com a presença de todos, inclusive a professora Sara, a professora Lourdes, que são pesquisadoras aqui nossas, né, do Brasil. Temos aqui no nosso programa vários professores que trabalham com modelagem matemática, né? Mas aqui nós temos alguns expoentes, então, um agradecimento especial. Fica à vontade. Se todos abrirem as câmeras, ou quem puder abrir, a gente faz um print, né, para fazer o nosso registro aqui, nossa foto oficial. Pode ser? Vamos lá, gente, liga as câmeras, eu vou bater 2 fotos para depois colocar uma do lado da outra e aparecer todo mundo que ligou as câmeras. Pode ser? Pode ser. Avisa, Rodolfo, quando você for dar o print. A gente piscar. Karina, hoje eu não consegui te pegar mal ainda nos prints. Como tem gente ligando ainda, eu estou esperando um pouquinho, tá? Mas eu acho que já dá para fazer. Acho que quem não ligou, não liga mais. Bom, vamos lá. Então, o primeiro grupo, vou bater a foto agora. Calma, que daí eu tenho que jogar ela, salvar para bater a outra. E aí eu vou pedir para vocês não escreverem no chat por enquanto, porque o chat tampa o rosto de 3 pessoas. Vai lá. Todo mundo sorrindo. Primeira foto batida. Calma que eu já vou pedir para sorrir de novo. Vocês nunca sabem se estão na primeira ou na segunda, né? Vamos lá para a segunda agora. Todo mundo sorrindo para a segunda foto. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas discussões, muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado pelas reflexões. Acho que foi um espaço também para refletir sobre aspectos metodológicos, teóricos, na sala de aula e demais. Foi muito legal. Muito obrigado. Assim encerramos, então, essa nossa aula inicial do PPG-MAT 2021, primeiro semestre, né? Os nossos alunos, então, um prazer tê-los também e bons estudos para vocês vão precisar estudar bastante, né? E assim vocês vão continuar para sempre se vocês forem mesmo seguir essa carreira de pesquisadores, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigada, Johnny, mais uma vez. Beijo. Um beijão a todos. Beijos. Tchau, tchau, tchau para todo mundo.